O sangue da minha mãe escorreu pela mesa de jantar, enquanto eu assistia paralisada, com apenas 9 aninhos de idade, e naquela noite aprendi que os verdadeiros monstros não têm garras nem dentes afiados. Eles têm o mesmo sobrenome que o seu... Me chamo Lourdes Maria da Silva, Roed.com, 76 anos. Meus cabelos brancos e minhas mãos enrugadas escondem uma história que poucos conhecem nesta pequena cidade de Riacho Fundo. No interior da Bahia. Os mais jovens me veem apenas como a doceira da praça, aquela senhora simpática que vende cocada e bolo de fubá nas manhãs de domingo, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amiga, para mim. Vão notar que sorrio com os lábios, mas meus olhos guardam uma tristeza antiga. São marcas de uma vida que começou sendo destruída, mas que aos poucos, com muito sofrimento, consigo reconstruir. Contar essa história mexe com tudo dentro de mim. Por isso, queria pedir a vocês que deixem seu apoio nos comentários. Me contem de onde estão assistindo esse vídeo. Curta também, para eu sentir que não estou sozinha compartilhando esse fardo. É importante para mim saber que alguém está me ouvindo depois de tanto silêncio. Nossa casa ficava afastada da cidade, uns 3 quilômetros pela estrada de terra que virava lama na época das chuvas. Era uma casa simples, de tijolo à vista, com um telhado que gotejava nos cantos durante as tempestades fortes. Tínhamos um quintal grande, com pés de goiaba e manga, galinhas ciscando pelo terreiro e um cachorro vira-lata chamado Rex, que latia para tudo que se mexia. Éramos uma família como tantas outras por ali. Meupes e Carlos, minha mãe Maria Clara, eu e meu irmão Juninho, 2 anos mais novo que eu. Papai trabalhava numa serraria e voltava para casa cheirando a madeira e suor. Mamãe cuidava de tudo, da caça, das crianças, da horta nos fundos, das jupas, que lavava para fora, para aumentar a renda da família. Eram mãos que nunca paravam, sempre ásperas de tanto trabalho, mas que à noite ainda tinham delicadeza para fazer cafuné na minha cabeça até eu dormir. As coisas começaram a mudar quando eu tinha uns 7 anos. Papai começou a reclamar de dores de cabeça que não passavam com nada. Dizia que era como se tivesse um martelo batendo dentro da cabeça. Dia e noite, sem parar, foi ficando irritado. Qualquer barulho era motivo para gritar com todos nós. A mamãe tentava acalmar ele. Dizia que precisava ir ao médico na cidade, mas ele teimava que não, que era só cansaço que ia passar. Não passou. As dores pioraram e com elas veio algo que até hoje me dá arrepios. Ao lembrar, papai começou a ter o que mamãe chamava de crises. De repente, do nada, ele começava a tremer todo, os olhos reviravam e ele falava coisas sem sentido. Às vezes ficava violento, quebrava pratos, cadeiras, batia nas paredes até os nós dos dedos sangrarem. E epilepsia. Disse uma vez a dona Neuza, nossa vizinha mais próxima, que morava a uns 500 metros. Meu primo tinha isso. Precisa de remédio controlado. Mamãe convenceu papai a ir ao posto de saúde. Depois de uma crise particularmente feia, quando ele quase botou fogo na casa porque achava que tinha bichos andando nas paredes. Ou médico receitou un remédio, mas eram caros, difíceis de encontrar, e papai raramente tomava direito. Dizia que deixava-me lerdo, que não conseguia trabalhar direito com aquilo. Lembro da mamãe escondendo os remédios no café, tentando enganar ele, mas papai percebia e ficava furioso. Tá querendo me envenenar? Mulher gritava, virando a mesa, derrubando tudo no chão. Juninho e eu corríamos para debaixo da cama, abraçados, tremendo de medo. As crises foram piorando
Papai começou a ver e ouvir coisas que não existiam. Conversava com pessoas que não estavam lá, discutia com vozes dentro da própria cabeça. Tinha dias que não reconhecia nenhum de nós. Chamava mamãe de outros nomes, dizia que eu e Juninho éramos filhos do diabo, que tinham entrado na casa dele. Mamãe tentava proteger a gente como podia. Quando percebia que uma crise estava vindo, mandava a gente para a casa da dona Neuza ou nos escondia no quartinho dos fundos, onde guardávamos as ferramentas e mantimentos. Fica quietinha aí com seu irmão. Ela sussurrava: não faz barulho, não importa o que ouvir. E a gente ouvia coisas terríveis. Gritos, objetos quebrando, o choro abafado da mamãe, as acusações sem sentido do papai. Às vezes ele dizia que ela tinha outros homens, que estava tentando roubar o dinheiro dele, que queria matar. Lu, enquanto dormia, num desses dias, quando voltamos para casa depois de uma crise, encontrei mamãe sentada na soleira da porta dos fundos, o olho roxo, o lábio partido. Ela tentou esconder com a mão, sorriu fraco quando me viu. Não foi nada. Lurdinha. Tropecei e bati na quina da mesa. E eu sabia que era mentira, mas fingi acreditar porque era mais fácil assim. A situação foi piorando a cada mês. Papai perdeu o emprego na serraria depois de ter uma crise violenta lá e ameaçar um colega com um facão. Começou a beber mais, misturando cachaça com os remédios. Quando os tomava, o que só deixava tudo pior. O dinheiro ficou curto. Dependíamos cada vez mais do que mamãe ganhava lavando roupa e do que conseguíamos da nossa hortinha. Por que a gente não vai embora? Mãe, perguntei uma noite. Depois que papai finalmente tinha caído no sono, depois de quebrar metade dos pratos da cozinha, estávamos limpando a bagunça, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Para onde? Minha filha, ela respondeu. Os olhos cansados, mais velhos do que seus 30. E 2 anos, não tenho família viva, nem dinheiro guardado. E seu pai, ele não é mau. Lurdinha é a doença, em algum lugar dentro daquela cabeça, confusa ainda, está o homem que eu amei, o pai de vocês. Eu queria acreditar nela. Queria mesmo. Às vezes, em dias bons, quando as dores davam trégua e ele tomava os remédios direito, vislumbrávamos o papai de antes. Ele sentava no banco de madeira do quintal, chamava a gente para ver o pôr do sol, contava histórias da sua infância, assobiava aquelas toadas de viola enquanto consertava alguma coisa na casa. Nesses momentos, mamãe olhava para ele com tanto amor que doía, como se quisesse segurar aqueles instantes para sempre. Mas os dias bons foram ficando cada vez mais raros, até quase desaparecerem por completo. As crises agora eram quase diárias, e nos intervalos entre elas, papai estava constantemente desconfiado, irritado, paranoico. Foi numa quarta-feira à noite, nunca o esquecer. Chovia forte lá fora, daquelas chuvas de verão que parecem querer arrancar o telhado. O barulho das gotas batendo nas telhas de zinco era ensurdecedor. Juninho e eu já estávamos deitados, fingindo dormir, mas eu estava atenta, como sempre ficava nas noites de chuva. Porque papai odiava tempestades. Dizia que o barulho aumentava as vozes na cabeça dele. Ouvi um grito da mamãe. Depois, barulho de cadeira caindo. Nada fora do normal. Infelizmente, puxei o cobertor sobre a cabeça de Juninho, que já tinha começado a chorar baixinho. Shh, vê passar. Menti, como sempre fazia. Mas aquela noite seria diferente. Os gritos aumentaram. Ouvi mamãe implorando. Zé Carlos, pelo amor de Deus, põe isso aí. Você não sabe o que está fazendo. Depois veio um barulho que nunca tinha ouvido antes.
como uma melancia caindo e rachando no chão. Arme, bac sur dos, seguido de um som molhado, depois, silêncio. Apenas o barulho da chuva lá fora. Aquele silêncio me apavorou mais que qualquer grito. Saí da cama. Mesmo sabendo que não devia, fica aqui, sussurrei para Juninho. Não sai daqui por nada. Caminhei pelo corredor escuro, os pés descalços, fazendo o assoalho de madeira velha ranger. A porta da cozinha estava entreaberta. Uma fresta de luz escapando. Empurrei devagar. Só um pouquinho. Só o suficiente para ver. A imagem que encontrei está gravada na minha mente até hoje. Como uma fotografia que nunca desbota, mamãe, caída no chão de cimento frio, um filete de sangue escorrendo da sua cabeça, formando uma poça que crescia lentamente na mão de papai. O pilão de madeira que ela usava para socar alho e temperos, agora manchado de vermelho, seus olhos estavam vidrados, como se estivessem em transe. As vozes pararam e ele disse: "Avós, calma." Como há muito tempo não ouvia, finalmente pararam. Não sei se ele me viu ali, paralisada de horror. Sei que voltei correndo para o quarto. Peguei Juninho pela mão e nos escondi no armário, onde ficamos abraçados, tremendo. Até o amanhecer. O que aconteceu naquela noite e nos dias que se seguiram é tão doloroso que, mesmo depois de quase 70 anos, minhas mãos tremem ao tentar colocar em palavras, mas preciso contar, preciso que saibam, porque o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Quando o sol nasceu naquela quinta-feira, eu ainda estava no armário, segurando Juninho, que tinha conseguido adormecer entre soluços. Meu corpo todo doía de ficar encogida. Mas o que doía mais era o silêncio, que tomava conta da casa, um silêncio pesado, como se o mundo tivesse parado de respirar junto com a mamãe. Ouvi passos pelo corredor, a porta do nosso quarto se abrindo. Lurdinha, Juninho. A voz do papai soava normal, quase igual àquela que eu conhecia antes da doença tomar conta dele. Por um segundo, delirante, pensei que tudo tinha sido um pesadelo terrível, que eu acordaria e encontraria a mamãe na cozinha preparando café, o cheiro de bolo de milho quentinho enchendo a casa. Mas não foi isso que aconteceu. Papai nos encontrou no armário. Seus olhos estavam diferentes, nem vidrados como durante as crises, nem raivosos como ficavam depois. Estavam vázios, como poços secos onde não se vê o fundo. Venham, ele disse com uma calma assustadora. Precisamos arrumar as coisas. Arrumar as coisas, como se pudesse consertar o que tinha acontecido, como se pudesse colar os pedaços da nossa família despedaçada. Quando saímos do quarto, vi que ele já tinha embrulhado o corpo da mamãe num lençol. Havia manchas escuras no piso da cozinha que ele tinha tentado limpar. O cheiro de sangue misturado com água sanitária me deixou enjoada. Seu pai está doente, mas vai cuidar de vocês? Ele disse, falando de si mesmo na terceira pessoa, como se fosse outra pessoa. Talvez na cabeça dele fosse mesmo. Não vamos contar para ninguém o que aconteceu. Foi um acidente. Ela escorregou. Vocês entenderam. Juninho começou a chorar de novo, baixinho. Papai agarrou os braços dele com força. Entendeu? Menino, ela escorregou. Oxente rápido, puxando Juninho para perto de mim. Sim, papai, entendeu? Naquela manhã, enquanto a chuva ainda caía lá fora, papai cavou um buraco no fundo do quintal, atrás do galinheiro. Enterrou mamãe ali, sem caixão, sem padre, sem nada. Além do lençol manchado de sangue, nós observamos da janela do quarto, sem conseguir chorar, como se nossas lágrimas tivessem secado de tanto medo.
Nos dias que se seguiram, papai disse para os vizinhos que mamãe tinha ido visitar uma prima doente em Feira de Santana. Ninguém questionou muito. As pessoas evitavam nossa casa por causa das esquisitices do papai. Dona Neuza até ofereceu para ajudar com a gente enquanto mamãe estivesse fora, mas papai recusou, dizendo que dava conta. A vida seguiu, numa estranha normalidade assustadora. Papai mandava a gente para a escola, fazia comida, Raim, muito ruim, nada como a da mamãe. Lavava nossas roupas de qualquer jeito. Às vezes, parecia quase normal, como se tivesse melhorado da doença. Falava pouco, mas não tinha crises violentas. Depois entendi que ele tinha parado de tomar os remédios por completo, mas também tinha parado de beber. Era como se vivesse em outro mundo, um mundo onde nada daquilo tinha acontecido. A noite era pior. Eu deitava com Juninho na nossa cama, abraçados como sempre, mas agora sem o consolo de saber que mamãe estava no quarto ao lado. Em vez disso, sabíamos que ela estava no fundo do quintal, debaixo da terra úmida, sozinha na escuridão. Foi numa dessas noites, talvez 2 semanas depois, que ouvi a porta do nosso quarto se abrir devagar. Não era raro. Papai vinha verificar se estávamos dormindo. Então, fingi que estava, como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Senti o colchão afundar com o peso dele, sentando na beirada da cama, tão parecida com ela. E ele sussurrou, passando a mão no meu cabelo, o mesmo cabelo, os mesmos olhos. Mantive os olhos fechados, respirando devagar, rezando para ele ir embora logo. Mas a mão continuou, descendo pelo meu rosto, pelo meu pescoço, por lugares que nenhum pai deveria tocar em sua filha ou naquela noite. Algo em mim se quebrou para sempre. Algo que nem todo o tempo do mundo conseguiu consertar completamente. Aprendi uma lição que nenhuma criança deveria aprender. Às vezes, o monstro não só mora na sua casa, ele é o seu próprio sangue. As noites se tornaram um pesadelo que se repetia. Eu tentava trancar a porta, mas ele arrancava a fechadura. Tentava ficar acordada, mas o cansaço vencia. Tentava gritar, mas ele tapava minha boca com as mãos que cheiravam a terra e suor. E durante o dia, ele agia como se nada tivesse acontecido, como se fôssemos uma família normal, apenas sem a mãe. Juninho percebia que algo estava errado, mas era pequeno demais para entender. Ele só sabia que a irmã, que sempre o protegera, agora chorava, escondida. E tremia quando o pai se aproximava. Comecei a mandar ele dormir na casa da Dona Neuza sempre que podia, inventando desculpas. Pelo menos ele estaria seguro. Na escola, minhas notas despencaram. A professora Célia chamou o papai para conversar, preocupada com minha mudança repentina. Ela estava sempre sorrindo. Agora não fala com ninguém. Aconteceu alguma coisa. Seu Zé Carlos é a falta da mãe. Ele respondeu. O rosto composto, numa máscara perfeita de pai. Preocupado. Estamos todos sentindo muito. A prima dela está muito doente. Vai demorar para voltar. A professora acreditou, claro. Quem suspeitaria daquele homem, de aparência respeitável, viúva, embora ninguém soubesse, cuidando sozinho dos filhos? Tentei contar uma vez para Dona Neuza, meu pai faz coisas comigo à noite. Consigo lhe dizer, a voz, quase sumindo, coisas que não devia. Ela me olhou com pena, mas também com desconfiança. Menina, não inventa história. Seu pai está doente. Faz coisas sem querer, às vezes. Mas não é disso que você está falando. Isso é coisa que você viu em algum lugar e está confundindo. Depois disso, não tentei mais
Quem acreditaria numa menina de 9 anos contra a palavra de um adulto? Os meses se arrastaram, cada dia parecendo uma eternidade. Comecei a perder peso, a ter pesadelos terríveis, a pular de medo quando alguém me tocava, mas ninguém percebeu. Ou se percebeu, preferiu não ver. Numa das noites mais escuras da minha vida, quando o cheiro de cachaça voltou a exalar do hálito do papai, quando suas mãos estavam mais brutas que o normal, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim. Não podia deixar que aquilo acontecesse também com o Juninho quando crescesse um pouco mais. Não podia permitir que aquele homem, que um dia chamei de pai, destruísse o que restava da nossa família. Naquela madrugada, enquanto ele finalmente dormia, o ronco alto enchendo a casa, levantei-me silenciosamente. Minha decisão estava tomada. Se ninguém me ajudaria, eu teria que ajudar a mim mesma. No armário da cozinha, bem no fundo, estava o vidro de veneno que papai usava para matar rato. Tinha um desenho de uma caveira na frente. Para avisar do perigo, mamãe sempre guardava longe do nosso alcance. Com medo que a gente mexesse por acidente, segurei o vidro nas mãos pequenas e trêmulas, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Tinha 9 anos, mas já não era mais criança. A infância tinha ficado para trás naquela noite de chuva. Quando o sangue da mamãe manchou o chão da cozinha, o plano era simples. Papai tomava café, preto toda manhã, forte e com muito açúcar. O gosto amargo do veneno se disfarçaria ali. Bastava uma quantidade suficiente e tudo acabaria. Eu e Juninho correríamos para a cidade. Diríamos que ele teve uma de suas crises que caiu sozinho. Ninguém duvidaria. Todos conheciam as esquisitices dele, mas enquanto estava ali, o veneno na mão, algo estranho aconteceu. Tive a sensação de que mamãe estava do meu lado. Quase podia sentir o cheiro do perfume barato que ela usava nos domingos para ir à igreja. Uma voz dentro de mim disse: não é assim que se resolve. Filha, não sei se foi mesmo o espírito dela, se foi minha própria consciência ou apenas o medo das consequências. Sei que coloquei o veneno de volta no armário e voltei para o quarto, chorando silenciosamente. Mas aquela noite não foi em vão. Mesmo não tendo coragem de seguir com o plano mais drástico, algo despertou dentro de mim. A vontade de lutar, de sobreviver, de encontrar outra saída. Não seria vítima para sempre. Precisava ser esperta, paciente e esperar o momento certo. E o momento chegou mais rápido do que eu esperava, de uma forma que jamais poderia prever. Na manhã seguinte, acordei como uma ideia diferente. Não precisava de veneno, bastava a verdade que estava enterrada no nosso quintal. Naquela manhã, me levantei diferente. Havia uma clareza dentro de mim que não sentia há meses. Enquanto preparava o café, olhando pela janela da cozinha para o local onde mamãe estava enterrada, decidi que a verdade seria minha arma. Não podia usar veneno, isso faria de mim igual a ele. Mas podia usar a verdade enterrada no quintal, a verdade que ninguém conhecia. Além de nós 3, o sargento Silva vinha toda primeira quarta-feira do mês fiscalizar as famílias mais afastadas, ver se estava tudo em ordem. Se as crianças estavam indo para a escola, era parte do programa novo do governo. Faltavam 2 dias para sua visita e naquele 2 dias, fingi melhor do que nunca. Sorri quando papai falou comigo, não me encolhi. Quando ele se aproximou, fiz a comida do jeito que ele gostava. Ele estranhou, no começo, me olhando desconfiado com aqueles olhos que agora pareciam sempre nublados, como o céu antes de tempestade. Está diferente. Menina, o que deu em você? Nada. Pai,
Só estou com saudade da mãe e pensei que precisava ajudar mais em casa. E ele pareceu acreditar, ou talvez fosse conveniente acreditar, à noite. Quando veio para o meu quarto, o deixei fazer o que queria sem lutar, engolindo o choro e o nojo, pensando apenas nos 2 dias que faltavam, na libertação que viria quando o sargento Silva chegou naquela quarta-feira, na sua moto. Eu estava esperando na porteira, tinha mandado Juninho ficar na casa da dona Neuza desde cedo, dizendo que ia ajudar papai a limpar o galinheiro e ia ficar um cheiro ruim. Bom dia, seu sargento. Cumprimentei, tentando parecer o mais normal possível. Bom dia, pequena. Seu pai está? Está sim, mas está dormindo ainda. Teve uma crise ontem à noite e o remédio deixa ele sonolento. O sargento assentiu, compreensivo. Todo mundo sabia das crises do meu pai. Posso te mostrar uma coisa? Perguntei, coração batendo tão forte que pensei que ele podia ouvir. É um segredo. Mas o senhor precisa ver que tipo de segredo. Menina, é sobre minha mãe. Ela não foi para a Feira de Santana visitar prima nenhuma. O rosto do sargento mudou. Ficou sério? E ele desligou a moto. O que você está querendo dizer? Venha comigo, por favor. Guiei ele até os fundos do quintal. Atrás do galinheiro, o local onde mamãe estava enterrada tinha um pequeno monte de terra, ainda visível. Apesar do tempo que tinha passado, apontei silenciosamente. O que tem aqui? Menina, minha mãe. Minha voz saiu firme. Apesar das lágrimas que começavam a escorrer, papai matou ela numa noite de chuva, bateu com um pilão na cabeça dela. E o vi. O sargento ficou pálido. Olhou para mim. Depois promonte de terra. E depois de novo para mim. Você tem certeza do que está dizendo? É uma acusação muito séria. Tenho. Ela entrou lá aqui. Embrulhou num lençol florido, aquele que ela gostava, com um colarzinho de miçangas coloridas que ela nunca tirava, presente, da avó dela. Se o senhor cavar, vai ver que é verdade. Não vou descrever o que aconteceu depois. Como cavaram e encontraram o corpo da mamãe. Já em decomposição, mas ainda reconhecível pelo colarzinho, como o papai acordou com um barulho e saiu correndo da casa, gritando que as vozes tinham mandado ele fazer aquilo, que não era culpa dele. Nem vou contar como ele foi capturado, 3 dias depois, escondido numa gruta perto do rio, delirante, e falando sozinho, como ele confessou tudo. Não só a morte da mamãe, mas o que fazia comigo nas noites escuras. Como alguns homens da cidade queriam fazer justiça com as próprias mãos antes que a polícia o levasse. O que importa é que ele foi preso e nunca mais voltou, soube anos depois que morreu na cadeia, numa briga com outros presos que souberam o que ele tinha feito com a própria filha. Não senti nada quando recebi a notícia, nem alegria, nem tristeza, apenas um vazio, onde antes havia tanto medo e raiva. Eu e Juninho fomos morar com a tia Helena, irmã do pai, que nem sabíamos que existia. Ela morava em Salvador. Era solteira, trabalhava como enfermeira num hospital grande, nunca tinha querido filhos, mas nos recebeu de braços abertos, como se tivesse esperado a vida toda por nós. Sangue e sangue. Ela disse, quando chegamos, 2 crianças assustadas, de mãos dadas, com uma trouxinha de roupas cada um, vocês são da família. Tia Helena era diferente de qualquer pessoa que já tínhamos conhecido. Usava calças compridas em vez de vestidos. Dirigia o próprio carro. Trabalhava fora de casa. E não tinha medo de falar o que pensava no interior. As mulheres cochichavam que era moderna demais. Que isso explicava por que não tinha arranjado marido.
Mas para mim, ela era exatamente o que precisávamos. Nos primeiros meses, tive pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando e suando frio. As imagens do sangue da mamãe e das mãos do papai me perseguindo no escuro. Tia Helena nunca se impacientou, vinha para o meu quarto, acendia a luz. Tínhamos luz elétrica na cidade grande. Sentava na beirada da cama e ficava comigo até eu me acalmar. O que aconteceu com você foi terrível. Lurdinha, ela dizia semrodeios, mas não define quem você é. Você vai além disso. Um dia, essa dor vai ser só uma cicatriz, não mais uma ferida aberta. No começo, não acreditei nela. Como poderia superar algo tão horrível como poderia seguir a vida normal depois de ter visto e vivido o que vivi? Mas a tia Helena era persistente. Me matriculou numa escola boa. Arranjou uma psicóloga para me atender, coisa que nunca tinha ouvido falar no interior. Me incentivou a fazer outras coisas, além de estudar natação, piano, pintura, qualquer coisa para ocupar a mente e o corpo para construir novas memórias por cima das antigas. Você precisa aprender a viver de novo. Menina, não só sobreviver. Com o tempo, os pesadelos foram ficando menos frequentes. Comecei a sorrir de novo, a fazer amigos na escola, a olhar no espelho sem sentir vergonha do meu próprio corpo. Juninho também floresceu na cidade grande. Logo estava correndo pelas ruas com os meninos do bairro. Jogando futebol, voltando para casa com os joelhos ralados e histórias. Mil para contar. Aos 15 anos, e decidi que eu queria ser professora, lembrei da minha própria professora no interior, professora Célia, que tinha percebido que algo estava errado comigo, mas não soube como ajudar. Pensei em quantas crianças deviam passar pelo que passei. Em silêncio, sem ninguém. Para estender a mão, queria fazer diferença na vida dessas crianças. Tia Helena apoiou minha decisão e me ajudou a entrar no magistério. Foram anos difíceis, mas recompensadores. Aos 18 anos, já estava dando aulas numa escolinha de bairro para crianças da pré-escola. Ver aqueles rostinhos se iluminarem quando aprendiam algo novo era como um bálsamo para minha alma ferida. A vida continuou. Juninho se formou em medicina para orgulho de tia Helena. Eu conheci o Beto numa festa da escola onde lecionava. Ele era pai de um dos meus alunos. Viúvo recente, com um menino de 5 anos para criar sozinho. Começamos a conversar sobre os desafios de educar crianças, depois sobre música, literatura, e quando percebi, estávamos namorando. Foi difícil para mim. Mesmo depois de tantos anos, o toque de um homem ainda despertava memórias que eu preferia esquecer. Beto percebeu meu desconforto e foi paciente, respeitoso. Quando finalmente contei a ele sobre meu passado, chorou comigo, segurando minhas mãos com delicadeza. Nada disso. Importa para mim. E ele disse: o que importa é quem você é hoje. Lurdinha, e você é a mulher mais forte e gentil que já conheci. Nos casamos num domingo de primavera de 1970. Eu tinha 24 anos e sentia como se estivesse realmente começando a viver pela primeira vez. Beto, seu filho Paulinho, e eu formamos uma família que eu nunca imaginei que poderia ter. 3 anos depois, tivemos nossa filha, Aninha, uma menininha de cabelos cacheados e sorriso fácil, que se tornou o centro do nosso mundo ao segurar minha filha recém-nascida nos braços. Prometi a ela o que ninguém tinha conseguido me prometer:
que estaria sempre segura, que seria sempre amada, que nenhum monstro jamais a alcançaria enquanto eu vivesse a vingança que planejei, quando criança, usando a verdade como arma contra meu pai. Não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de uma jornada longa de cura, reconstrução e, finalmente, de uma vida plena que ninguém poderia ter previsto para aquela menina assustada do interior da Bahia. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo o sangue da mamãe escorrendo pelo piso da cozinha. Ainda sinto o peso do papai sentando na beirada da minha cama, mas essas memórias não têm mais o poder que tinham antes. São fantasmas de um passado que não pode mais me machucar. A verdadeira justiça não foi a prisão ou morte do meu pai. Foi eu ter conseguido viver, amar, construir uma família saudável, quebrar o ciclo de violência que poderia ter me consumido. Foi descobrir que mesmo nas cinzas da pior tragédia podem nascer flores. Os anos passaram, meus filhos cresceram e muita coisa mudou no Brasil e no mundo. Quando olho para trás, vejo uma vida cheia de altos e baixos, como qualquer outra, mas as sombras do passado nunca me abandonaram completamente. Beto foi um bom marido, um homem decente que me ajudou a reconstruir minha confiança nos outros e em mim mesma. Ficamos juntos por 35 anos, até que um câncer de pulmão o levou em 2005. Foram anos bons. Apesar das dificuldades normais de qualquer casamento, criamos nossos filhos com amor e respeito, valores que eu aprendi com minha mãe nos poucos anos que convivi com ela e com tia Helena depois. Paulinho, o filho que Beto trouxe para o nosso casamento, se tornou tão meu quanto se tivesse nascido de mim. Formou-se engenheiro, casou-se jovem e me deu 3 netos, que são a luz dos meus olhos. Aninha, minha filha biológica, seguiu meus passos e se tornou professora. Mas foi além. Hoyt dirige uma escola para crianças carentes na periferia de Salvador. Juninho, meu irmão, construiu carreira como médico pediatra. Sempre brinca que escolheu cuidar de crianças por causa de mim, porque eu cuidei dele quando ninguém mais podia. Mesmo com uma vida aparentemente feliz e realizada, carregava um segredo que pesava dentro de mim. Durant décadas, ninguém, além de Beto, tia Helena e Juninho, sabia o que tinha acontecido naquela casa do interior, nem meus filhos, nem meus colegas de trabalho. Ninguém para que reviver essas coisas ruins. Lurdinha dizia a tia Helena: quando o assunto surgia entre nós, o passado ficou para trás, mas não ficou, não completamente. O passado tem um jeito estranho de nos alcançar quando menos esperamos. Eu tinha 50 anos quando tive o primeiro colapso. Estava dando aula para o 3º ano primário, quando um aluno novo chegou, um menino magricela, de olhos assustados, com marcas de dedos nos braços. Olhei para aquelas marcas e, de repente, não estava mais na sala de aula. Estava de volta àquela casa, no interior, sentindo as mãos do papai no meu corpo pequeno. Desmaiei na frente da turma. Quando acordei na enfermaria da escola, sabia que precisava enfrentar o que tinha guardado por tanto tempo. Não podia continuar fingindo que aquela menina assustada não era parte de mim. Foi quando comecei a fazer terapia, já na meia idade, a psicóloga, doutora Beatriz, tinha metade da minha idade, mas uma sabedoria que me impressionou desde o primeiro dia. O trauma não some com o tempo. Dona Lourdes, ela me explicou, ele fica guardado no corpo. Não memória, mas podemos aprender a conviver com ele de forma diferente. Nos anos que se seguiram, desenterrei memórias que tinha empurrado para o fundo da mente.
Chorei lágrimas que achei que já tinham secado décadas atrás. Enfrentei a raiva da minha mãe por não ter me protegido melhor, do meu pai por ter destruído nossa família, de Deus por ter permitido tudo aquilo. A raiva faz parte do processo. Dizia a doutora Beatriz. Não precisa ter vergonha dela. Aos pouquinhos, fui entendendo que meu pai era um homem doente. Não apenas mau, que minha mãe tinha feito o melhor que pôde com as ferramentas que tinha, que eu mesma, uma criança de 9 anos, não poderia ter feito diferente. O perdão não veio fácil. Nem de uma vez, veio aos pouquinhos. Como gotas de chuva que vão enchendo um balde. Primeiro perdoei minha mãe. Depois, é mim mesma, meu pai. Foi o mais difícil. Às vezes acho que ainda estou no processo. Aos 60 anos, tomei uma decisão que mudaria novamente o rumo da minha vida. Resolvi contar minha história para os meus filhos. A Aninha chorou quando contei. Paulinho ficou em silêncio, os olhos fixos, num ponto distante, como se tentasse processar o que estava ouvindo. Depois me abraçaram de um jeito que nunca tinham feito antes. Não como filhos abraçando a mãe, mas como adultos tentando proteger alguém que amam. Por quê? Nunca nos contou. Antes perguntou: Aninha, enxugando as lágrimas, queria proteger vocês. Respondi com sinceridade. Queria que crescessem sem o peso dessa história. E talvez também tivesse vergonha, medo do julgamento, vergonha de que mãe Paulinho parecia genuinamente surpreso. A senhora foi uma vítima, uma sobrevivente. Aquela palavra, sobrevivente, ecoou em mim por dias. Nunca tinha pensado em mim mesma assim. Sempre fui a vítima. A coitada, a que carregava cicatrizes invisíveis. Mas sobrevivente, isso soava como algo positivo, algo forte. Depois dessa conversa, algo mudou dentro de mim. Comecei a falar mais abertamente sobre minha experiência. Não para qualquer um, claro, mas para pessoas que poderiam se beneficiar de ouvir que é possível reconstruir uma vida depois de tanto sofrimento. Participei de grupos de apoio para mulheres vítimas de violência. Dei palestras em escolas sobre sinais de abuso infantil. Tornei-me voluntária numa casa de acolhimento para crianças resgatadas de lares violentos. A cada história que contava, a cada mão que apertava, o peso que carregava parecia diminuir um pouco. Não porque estivesse esquecendo, mas porque estava dando um novo significado àquelas memórias dolorosas. Elas não eram mais apenas a história da menina que sofreu, eram a história da mulher que sobreviveu e decidiu ajudar outras a sobreviverem também. Aos 70 anos, quando já estava aposentada da sala de aula, mas ainda ativa no voluntariado, recebi um convite inusitado. Uma jornalista queria entrevistar sobreviventes de abuso infantil para um documentário. Meu nome tinha sido sugerido por uma das coordenadoras da casa de acolhimento. Meu primeiro impulso foi recusar. Era uma coisa expor minha história em pequenos grupos. Outra muito diferente era fazê-lo para uma câmera, para desconhecidos verem. Mas então, pensei, em quantas pessoas poderiam se beneficiar, quantas crianças poderiam ser salvas? Se mais gente prestasse atenção nos sinais. Vou fazer, disse a Beto naquela noite. Mesmo depois de anos de sua partida, ainda conversava com ele antes de dormir. Acho que chegou a hora de deixar essa história sair completamente das sombras. A entrevista foi difícil. Reviver tudo em detalhes. Na frente de estranhos, com luzes e câmeras apontadas para mim. Foi uma das coisas mais desafiadoras que já fiz na vida. Mas quando terminei, senti um alívio tão grande que quase flutuei da cadeira.
O documentário Vozes do Silêncio ganhou prêmios, foi exibido em escolas, universidades, delegácias. Recebi centenas de cartas e e-mails. Minha neta me ensinou a usar computador aos 72 anos de pessoas que se identificaram com minha história, que encontraram coragem para buscar ajuda depois de me ouvirem falar. Uma dessas cartas me marcou profundamente. Era de uma senhora de 85 anos, que escrevia com letra trêmula: Querida Lourdes, nunca contei a ninguém o que meu padrasto fez comigo quando eu tinha 12 anos. Carreguei esse segredo por 73 anos, achando que morreria com ele. Depois de ver seu depoimento, contei para minha filha. Foi como tirar um piano das costas. Obrigada por me dar coragem. Chorei ao ler aquelas palavras. Pensei em como o silêncio nos aprisiona, em como guardamos segredos achando que estamos nos protegendo, quando, na verdade, estamos apenas alimentando a escuridão. Agora, aos 76 anos, sentada nesta cadeira de balanço na varanda da minha casa, olhando para a rua movimentada de Salvador, tão diferente daquela estrada de terra da minha infância, percebo que minha história não é só sobre dor e superação, é sobre a importância da verdade, mesmo quando dói, é sobre quebrar o silêncio que protege os agressores e aprisiona as vítimas. O que aconteceu comigo acontece ainda hoje com milhares de crianças no Brasil e no mundo. Crianças que, como eu, não têm voz, não têm para onde correr, não tem quem acredite nelas. Crianças que vivem dentro de casas que deveriam ser seguras, mas que se tornaram prisões de medo. Se você está me ouvindo agora e é uma dessas crianças, quero que saiba, não é sua culpa, nunca foi. Você merece ser protegido, amado, respeitado. Sua voz importa, sua história importa. Não desista de procurar ajuda, até encontrar alguém que acredite em você. E se você é um adulto que sofreu abuso na infância e ainda carrega esse segredo, saiba que nunca é tarde demais para começar a curar essas feridas. O silêncio só protege quem machucou você. Sua história, por mais dolorosa que seja, pode ser a luz que guia outra pessoa para fora da escuridão. A velhice tem um jeito curioso de trazer à tona memórias que achávamos esquecidas. Agora, na beira dos meus 80 anos, sinto o passado batendo na porta com uma força renovada. É como se o tempo, ao invés de diluir as lembranças, as destilasse, deixando apenas a essência. Às vezes, doce, muitas vezes amarga, mas sempre intensa. Meus netos costumam me perguntar como consegui superar tudo o que vivi. A verdade é que nunca superei completamente. Não se supera um trauma desse tamanho. Apenas se aprende a conviver com ele como uma árvore que cresce ao redor de um arame que a feriu. A cicatriz se incorpora ao tronco, vira parte da sua estrutura. Quando completei 65 anos, fiz algo que nunca imaginei que faria. Voltei a Riacho Fundo. A cidade tinha mudado tanto que quase não a reconheci. Tinha asfalto nas ruas principais. Um supermercado grande, até uma agência bancária. O riacho onde brincava com Juninho tinha sido canalizado. A casa onde cresci não existia mais. No lugar havia uma padaria com mesas na calçada. Caminhei até o lugar onde ficava nossa propriedade, onde tudo aconteceu. Um jovem atendente me serviu um cafezinho. Sentei-me ali, exatamente sobre o terreno onde um dia minha mãe foi enterrada às pressas, onde minha infância foi destruída numa noite de chuva. O café estava quente e doce. Bebi devagar, sentindo o calor descer pela minha garganta.
espantando o frio que sempre me invade quando visito esse passado. A senhora é daqui? Perguntou o rapaz. Notando meu olhar perdido, fui. Há muito tempo não contei mais nada. Que sentido teria aquele menino não tinha nascido quando tudo aconteceu para ele? Aquela era apenas a padaria do pai. Um comércio como outro, qualquer os fantasmas que eu via ali pertencem só a mim, naquela viagem. Visitei também o cemitério local. Depois que meu caso ganhou notoriedade com o documentário, a prefeitura fez a transferência do corpo da minha mãe para um túmulo adequado. Levei flores, beijos vermelhos, como aqueles que ela cultivava na varanda da nossa casa. Fiquei ali um tempo conversando em silêncio com ela, contando sobre meus filhos, me neto, sobre a vida que construí. Apesar de tudo, você estaria orgulhosa, mãe, sussurrei antes de partir. Foi uma visita de encerramento, de despedida. Não voltei mais lá depois disso. Nem pretendo voltar. Algumas portas precisam ser fechadas para que possamos seguir em frente aos 70 anos. Perde Juninho, meu irmão, meu cúmplice, a única pessoa no mundo que tinha vivido parte do mesmo pesadelo que eu, partiu depois de uma luta contra o Alzheimer. Era uma doença terrível que o fez perder pedaços da memória aos poucos. Enfim, ele não me reconhecia mais. Confundia-me com nossa mãe. Mãe, tô comero. O pai tá gritando de novo. Ele disse, os olhos perdidos num passado que eu gostaria que ele pudesse esquecer. Sua partida abriu um buraco em mim que nada conseguiu preencher. Era como se a última testemunha da minha história tivesse desaparecido, deixando-me só com minhas recordações, sem ninguém para confirmar. Sim, isso realmente aconteceu. Não foi apenas um pesadelo. Tia Helena já tinha partido há anos, levando consigo aquela força que me amparou quando mais precisei. Beto também. As pessoas que nos seguraram quando estávamos caindo vão embarcando em suas próprias viagens, deixando-nos para trás com a tarefa de continuar vivendo, de passar adiante o que aprendemos. Foi depois da morte de Juninho que comecei a escrever minhas memórias. Não para publicar, apenas para não deixar que essa história morresse comigo. Para que meus netos e bisnetos, quando eu já não estiver aqui, possam entender melhor quem foi sua avó. De onde veio a força que todos dizem ver em mim. Escrever foi terapêutico. Cada palavra colocada no papel era como uma pequena laje assentada sobre um túmulo, selando finalmente um passado que por tanto tempo ficou aberto, exposto, sangrando. Quando terminei o manuscrito, dei uma cópia para cada um dos meus filhos. A Aninha chorou ao receber o seu. Paulinho segurou o envelope contra o peito por um longo tempo, antes de conseguir falar. Obrigado por confiar isso a nós. Mãe, ele disse, vamos guardar com todo o respeito. 2020, quando a pandemia chegou, trazendo medo e isolamento, descobri que minhas experiências de vida tinham me preparado de alguma forma para enfrentar crises. Enquanto muitos entravam em desespero com o confinamento, eu encontrava força na memória de outros isolamentos, outras prisões que já tinha superado. Dei suporte aos meus netos por videochamadas, mais uma tecnologia que tive que aprender. Contei histórias para os bisnetos pequenos. Organizei um grupo de oração online com amigas da igreja. De alguma forma, minha idade, que muitos veriam como fator de vulnerabilidade, se tornou minha maior força. Já tinha visto tanto, sobrevivido a tanto,
que uma pandemia, embora assustadora, não iria me derrubar. Vovô é indestrutível. Brincou meu neto Pedro numa das chamadas Não é bem assim. Pensei comigo mesma, não sou indestrutível. Fui destruída várias vezes ao longo da vida. Mas aprendi a me reconstruir, pedaço por pedaço. Cada vez mais forte nas rachaduras, a pouco tempo, a Ninha me convidou para falar com as professoras da escola que ela dirige. Era um treinamento sobre identificação de sinais de abuso infantil. Hesitei no começo. Já estou velha demais para essas coisas. Pensei, mas acabei aceitando, sentada diante daquelas mulheres jovens, cheias de energia e esperança. Contei mais uma vez minha história. Falei da chuva forte naquela noite, do som que o pilão fez ao atingir a cabeça da minha mãe das mãos do meu pai, violando minha inocência, da decisão de usar a verdade como arma contra ele. Falei também da reconstrução, da terapia, do perdão difícil e incompleto. Quando terminei, uma jovem professora levantou a mão, tinha lágrimas nos olhos. Como a senhora conseguiu não se tornar uma pessoa amarga? Depois de tudo isso, a pergunta me pegou desprevenida. Nunca tinha pensado muito sobre isso. Depois de alguns segundos de reflexão, respondi: acho que foi uma escolha diária. Cada manhã, ao acordar, eu tinha que decidir: vou deixar que o que aconteceu comigo defina quem sou hoje? Ou vou usar isso como força para construir algo diferente? Nem sempre foi fácil escolher o caminho mais difícil. Houve dias em que o amargor parecia a única opção possível, mas em algum momento percebi que, se escolhesse o ódio e a amargura, meu pai continuaria me destruindo, mesmo depois de morto. E eu não podia permitir isso. Envelhecer e encarar a finitude com mais clareza a cada dia. Aos 76 anos, sei que tenho mais passado do que futuro pela frente, mas isso não me assusta tanto quanto deveria. Vivi o sufficiente. Amei o suficiente. Sofri mais do que o suficiente. Estou pronta para o que vier depois, seja o que for. Olho para trás e vejo uma longa estrada sinuosa. Algumas partes foram tão escuras que mal consegui enxergar um palmo à frente. Outras foram iluminadas por um tipo de alegria que só quem conheceu a dor profunda consegue realmente apreciar. Foi uma vida cheia, completa, com suas dores e belezas. Se pudesse dar um conselho para aquela menina de 9 anos, assustada, escondida num armário, enquanto seu mundo desmoronava, diria apenas aguente firme. Pequena, a estrada será longa e difícil, mas você vai conseguir. Um dia, você será uma velha senhora sentada numa varanda, olhando o pôr do sol cercada por pessoas que te amam. Um dia, você vai contar sua história e ajudar outros a sobreviverem às suas próprias tempestades. E nesse dia, você vai entender que, de alguma forma misteriosa, que não conseguimos compreender completamente, nada foi em vão. Se minha história tocou seu coração de alguma maneira, peço que compartilhe com outros que possam precisar ouvir esta mensagem de esperança. Clique no botão de curtir para que mais pessoas possam conhecer este relato e talvez encontrar coragem para suas próprias batalhas. Se inscreva no canal para acompanhar outros relatos verdadeiros de superação e fé que publicamos diariamente. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp pelo link que está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais antes de estarem aqui no canal, além de palavras de fé e esperança.
para começar bem o dia. É uma comunidade acolhedora onde você pode encontrar apoio e amizade, porque, no final das contas, é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros caminharam por vales semelhantes e encontraram seu caminho de volta à luz. Que Deus esteja com você hoje e sempre